Na culinária, encontramos ingredientes exóticos, temperos raros e técnicas sofisticadas que tornam os pratos irresistíveis. Mas alguns alimentos guardam perigos ocultos e, em certas circunstâncias, podem ser letais. Hoje, vamos falar sobre 7 comidas que, apesar de serem consumidas em várias partes do mundo, têm riscos reais e podem até causar a morte. Então, prepare-se para descobrir quais alimentos exigem cuidado extremo ao serem ingeridos e por que esses pratos, muitas vezes, são considerados autênticas experiências de adrenalina gastronômica. 1. Baiacu, fugu. O primeiro da lista é o famoso peixe baiacu, conhecido no Japão como fugu. Esse peixe contém uma toxina chamada tetrodotoxina, que é cerca de 1000 vezes mais potente que o cianeto. Apenas chefs altamente treinados e licenciados têm permissão para preparar o fugu, removendo cuidadosamente os órgãos tóxicos. Um corte errado e a toxina pode contaminar a carne do peixe, o que leva à morte em minutos por paralisia muscular e insuficiência respiratória. Apesar do risco, o fugu é uma iguaria apreciada, especialmente no Japão, e é um verdadeiro prato para os amantes de emoções fortes. 2. Amêndoas amargas. As amêndoas amargas, uma variação das amêndoas doces comuns, contém uma substância chamada amigdalina, que, ao ser digerida, se converte em cianeto, um veneno potente. Ingerir amêndoas amargas em grandes quantidades pode causar envenenamento grave e, em casos extremos, levar à morte. Para garantir a segurança, o consumo de amêndoas amargas é estritamente regulamentado em muitos países, onde elas são vendidas apenas após passarem por um processo de tratamento para neutralizar o veneno. 3. Mandioca brava. No Brasil, a mandioca é um alimento muito comum, mas a mandioca brava contém níveis perigosos de linamarina, uma substância que se transforma em cianeto durante a digestão. Para ser segura, a mandioca brava deve ser preparada de forma específica, geralmente envolvendo um longo processo de lavagem e cozimento. Sem esses cuidados, a ingestão de mandioca brava pode causar sintomas de intoxicação, como náuseas, vômitos e, em casos mais graves, levar à morte. 4. Ruibarbo. O ruibarbo é uma planta utilizada em sobremesas e compotas, mas suas folhas são altamente tóxicas. Elas contêm ácido oxálico, uma substância que pode causar insuficiência renal quando ingerida em grandes quantidades. Mesmo que a parte comestível do ruibarbo seja segura, é importante evitar o contato com as folhas, pois mesmo uma pequena quantidade pode ser fatal. Este alimento é consumido principalmente na Europa e América do Norte, onde os cozinheiros precisam estar atentos à remoção completa das partes tóxicas. 5. Castanha de caju crua. Embora seja consumida no mundo todo, a castanha de caju crua contém uma toxina chamada uruzeol, a mesma substância encontrada na erva venenosa. A ingestão de castanha de caju crua pode causar uma reação alérgica severa e, em casos extremos, problemas respiratórios. No entanto, a maioria das castanhas de caju disponíveis comercialmente passa por um processo de cozimento que elimina a toxina, tornando-as seguras para o consumo. 6. Samnakji. Este prato é uma iguaria na Coreia do Sul e consiste em pequenos polvos servidos ainda vivos, com os tentáculos ainda se movendo. O risco desse prato está no movimento dos tentáculos, que ainda possuem reflexos e podem grudar na garganta durante a deglutição, causando asfixia. Para consumi-lo com segurança, é recomendado mastigar muito bem antes de engolir. Ainda assim, acidentes são relativamente comuns, tornando o samnakji um prato perigoso, mesmo para os mais experientes. 7. Akei. Essa fruta é originária da Jamaica e é muito apreciada na culinária local. No entanto, quando consumida antes de amadurecer completamente, o akei contém uma toxina chamada hipoglicina, que pode causar uma condição conhecida como doença do vômito jamaicano. Os sintomas incluem vômitos, convulsões e, em casos mais graves, como morte. Apenas a parte carnuda da fruta é segura para consumo, e o preparo exige cuidado extremo para evitar o envenenamento. Estes são apenas alguns dos alimentos que, embora apreciados em várias partes do mundo, apresentam perigos que podem ser fatais. Consumir esses ingredientes exige cuidado, preparo adequado e, em muitos casos, ajuda de especialistas. Portanto, antes de embarcar em uma aventura gastronômica, lembre-se de que nem tudo que é saboroso é seguro. Esses pratos são uma mistura de tradição, risco e, para muitos, uma adrenalina única que só a culinária pode oferecer.